Amém? Vamos ficar de pé mais uma vez, para você poder ficar conectado aí. Abra sua Bíblia comigo, em 1 João, capítulo de número 2. Estamos nessa série intitulada Viva como Filho de Deus. Viva como Filho de Deus. E hoje nós vamos ministrar dentro do capítulo 2, os versos 15 ao verso de número 17. Nós ministramos todo o capítulo 1. Hoje no capítulo 2 o destaque vai ser verso 15, 16 e verso 17. 1 João, lá no final, primeira carta de João, capítulo de número 2, verso 15 ao verso 17, diz assim, vou ler na NVI, nova versão internacional, que diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Vamos dizer juntos esse versículo, essa frase, 1, 2, 3 e... não amem o mundo e nem o que nele há. Mais uma vez, não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e as ostentações dos bens ou soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Senhor, prepara os nossos corações para receber da Tua palavra. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, Pai. É essa palavra que nos dá destino, que nos aponta um caminho seguro, que nos leva a viver uma vida com abundância, vida abundante nessa terra, e coloca os nossos pés no trilho para a vida eterna com o Senhor nos céus. Então abra o nosso entendimento, prepare o nosso coração, todo e qualquer espírito maligno que tenta gerar desatenção, toda artimanha maligna, nós, ó Deus, neutralizamos agora no poder do nome de Jesus. Que a nossa mente seja tomada pelo Senhor. O nosso coração, cerca-nos nessa noite e fale conosco, essa palavra que transforma, que liberta, que endireita os nossos caminhos. Que, ó Deus, essa palavra, Deus, que é como espada de dois gumes, seja ela penetrar no nosso coração, nos transformar nessa noite. Assim oramos no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Pode se assentar-se. Glória a Deus. Bom, o tema é justamente aquilo que o verso diz: não viva como filho de Deus, não ame o mundo. É um chamado de Deus para nós, para que nós possamos viver como filhos de Deus. Estudamos o capítulo 1, que nos mostra claramente a postura de um filho de Deus, aquele que anda na luz. E hoje esses 3 versos vão nos trazer ensinamentos também preciosos para a gente poder continuar trilhando, para vivermos como filhos de Deus nessa terra. Um dos grandes conflitos que todos nós, eu acredito todo mundo que está aqui, sobretudo os cristãos da verdade, enfrentam, um dos grandes conflitos é justamente fazer a vontade de Deus ou fazer a nossa própria vontade. Esse é um conflito que eu penso que a gente lida com ele praticamente diariamente, em fazer a vontade de Deus ou fazer as nossas próprias vontades. Todo ser humano, ele encara esses 2 impulsos. Será que eu faço aquilo que eu quero? Será que o que eu quero está alinhado à vontade de Deus? Será que eu submeto à vontade de Deus? É uma batalha diária. Às vezes quando você está ali, seja num momento com a sua esposa, conversando algo em que vocês pensam diferente, nasce esse conflito. Eu vou fazer o que o meu temperamento manda, a minha vontade, ou o que é a vontade de Deus nesse momento do meu casamento? Quando nós estamos em ambientes diversos, o tempo todo nós estamos sofrendo esse conflito, dentro da nossa alma. E dentro desse grande conflito, de fazer a nossa vontade ou fazer a vontade de Deus, eu percebo que nós precisamos encarar 2 desafios. Então o grande conflito é o quê? Se eu faço a minha vontade, eu faço a vontade de Deus. E dentro desse conflito, nascem 2 desafios. Qual que é? Primeiro, descobrir qual é a vontade de Deus. É fácil. Tal decisão que a gente vai tomar é vontade de Deus. Se essa mudança que eu vou fazer
profissional, se essa mudança que eu vou fazer de geografia, de cidade, é vontade de Deus. Se a escolha de um curso, talvez um jovem, a escolha de um namorado, de uma namorada, a gente direto tem que encarar esse desafio de descobrir qual que é a vontade de Deus, se é a vontade de Deus para a nossa vida ou não. Então esse é um dos grandes desafios. E outro grande desafio, que aumenta ainda dentro desse conflito de fazer a vontade de Deus, é você se submeter à vontade de Deus. Então um desafio é descobrir. E um segundo desafio é o quê? Submeter à vontade de Deus. Ou seja, agora eu sei qual é a vontade de Deus. Eu sei o que Deus quer para a minha vida. E o grande desafio é, eu preciso me submeter a essa vontade, que muitas vezes é diferente da nossa. O desafio de submeter a vontade de Deus é quando eu sei o que Deus quer, mas eu preciso renunciar à minha carne. Eu sei o que Deus deseja, o que eu preciso romper, ou o que eu preciso adotar, o passo que eu preciso dar. E então eu preciso renunciar à minha vontade para que seja feita a vontade de Deus. É um desafio. Eu peguei 2 casos aqui extremos, bíblicos. Um deles é Abraão. Imagina o desafio. Talvez todos nós, se não for pela graça de Deus, não conseguiríamos nos sujeitar a ele. Quando em Gênesis 22, Deus pede o quê? Para que Abraão entregue a Isaac, seu único filho. E o texto diz que Deus falou assim, o Isaac aqui você ama, o seu único filho. Deixou claro para ele. Ou seja, algo que era prazer, promessa de Deus, legitimidade. Foi Deus que deu. É promessa de Deus. E o Senhor pediu isso. Me entregue, sacrifique o seu único filho. Mesmo que talvez não faça muito sentido, lógico. Mas ele tinha clareza de que essa era a vontade de Deus. E então, Abraão, ele pega o seu filho e segue com a lenha, segue com o cutelo, né? E vai subir o Monte Moriá para sacrificar o filho. Em obediência à vontade de Deus acima da sua vontade. Então é um grande desafio a gente se submeter à vontade de Deus. A gente pega outro exemplo drástico, estou pegando exemplos assim, fortes de lidar com esse conflito, como o próprio Jesus, que sabia a vontade de Deus, sim ou não, gente? Sim, mas lá no Getsêmani, na iminência de ser entregue por Judas, onde a angústia já estava batendo a porta e atemorizando o seu coração, onde um sentimento de tristeza de morte, a Bíblia diz, já estava tomando conta do coração de Jesus, a ponto de transpirar gotas de sangue. Talvez a gente nunca viveu uma pressão emocional tamanha como essa. E ali Jesus mostra que esse conflito é uma realidade, o próprio Filho de Deus enfrentou isso, a ponto de na sua oração, ele dizer o quê? Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Então nós lidamos com o conflito de fazer a nossa vontade, a fazer a vontade de Deus, e dentro desse conflito eu preciso discernir e sobretudo submeter. E uma coisa que a gente precisa ter como clareza bíblica é que nem sempre será confortável fazer a vontade de Deus. Às vezes é algo que Deus já te pediu, e o Senhor nessa noite está trazendo clareza bíblica. Você acha que foi confortável para Jesus encarar a cruz, a traição, a negação, o escárnio, pauladas, chibatadas das próprias pessoas que Ele criou? Porque todos são criaturas de Deus. E os soldados romanos estavam lá batendo em Jesus. Você acha que foi fácil? Óbvio que não. Óbvio que não foi fácil para Abraão ter que fazer o que ele se colocou à disposição para fazer, para sacrificar o seu único filho, para que a gente entenda que nem sempre será confortável fazer a vontade de Deus. Todavia, entretanto, porém, contudo, mesmo, guarde isso no seu coração, mesmo que a vontade de Deus ela gere um desconforto momentâneo, ela sempre nos entregará uma satisfação permanente. Guarde isso no seu coração. Mesmo que a vontade de Deus nos faça viver um desconforto momentâneo, ela sempre nos entregará uma satisfação permanente.
Ou seja, eu sofro aquele conflito, mas quando eu obedeço, não tem satisfação na terra melhor do que fazer a vontade de Deus na nossa vida. Não tem. Eu me lembro, como você sabe, quando eu fui para o seminário, foi um desafio de abrir mão de tudo aquilo que me trazia segurança. Segurança para minha família, segurança profissional, abrir mão e submeter à vontade de Deus. Mas aquele conflito momentâneo, aquele desconforto emocional, até mesmo espiritual momentâneo, ele foi curto, ele foi limitado, porque a satisfação é permanente, é para a glória dele, é ininterrupta. Então nós vamos enfrentar esse conflito. E eu fiquei pensando quantas vezes isso passou por mim e quantas vezes isso passa por você. Fico imaginando o testemunho da Lu quando o pedido de Deus de raspar a cabeça. Que loucura! Que conflito, que desafio! E desafio quando eu estava lá na quarta igreja presbiteriana renovada, o ministério é crescente, pujante, com jovens e adolescentes, o Senhor falou, para tudo e vai! Mas está tudo organizado, tudo estabelecido, tudo crescendo, para começar do zero. Sim! É um conflito momentâneo. Quantas vezes, madrugadas eu perdi o sono. Quantos montes eu subi clamando. E às vezes sem ouvir a direção de Deus. Até que o Senhor entrega uma palavra e pronto. Aquele que nos dá a palavra, Ele sustenta a sua palavra. Então, meu irmão, a vontade de Deus, talvez você está nessa estação. De gerar em você um desconforto momentâneo, mas o Senhor já está nos entregando nessa noite. Se prepare, porque uma satisfação permanente vai tocar a sua vida, a sua história, os seus dias, para a glória do nome dEle. A gente sofre essas aflições, mas junto vem com a gente uma vida de satisfação, porque não tem nada melhor do que fazer a vontade de Deus. Anote aí 3 aspectos centrais e bíblicos que eu quero compartilhar com você sobre a vontade de Deus. Primeiro aspecto, você que gosta de anotar, né? Ou você que apenas guarda na mente, também pode fazer. 3 aspectos centrais e bíblicos sobre a vontade de Deus, revelados na palavra, claros na palavra. Primeiro, a vontade de Deus é... Está indo bem, está indo bem. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mais uma vez, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você acredita nessa palavra? Amém? E por que muitas vezes a gente insiste em fazer a nossa vontade? Primeiro ponto central que a gente precisa entender da vontade de Deus é que ela é boa, perfeita e agradável. O que isso significa na prática, pastor? Que a vontade de Deus ela não é um castigo, ela é uma bênção. Porque a gente fala, meu Deus, submeter a vontade de Deus como Jesus, como Abraão, como tantos aspectos. Isso não é um castigo, meu irmão. Porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Os 2 testemunhos que eu acabei de dar, particulares na minha vida ministerial, eu posso dizer que valeu a pena, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus, ela não é um fardo, é um alívio. A vontade de Deus, ela não é amarga, ela é agradável. A vontade de Deus não é maçante, dura, ela é boa. É o melhor caminho que um cristão pode ter. É a melhor decisão que nós podemos trilhar, é viver a vontade de Deus, porque ela sempre visa o nosso bem. Afinal, Romanos 8, verso de número 28, que a gente conhece muito bem, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. Então não é um peso. Essa decisão que você precisa tomar, que tem a ver com direção de Deus, não é um peso, é um alívio, é uma libertação, é uma nova estação na sua vida. Quem está ouvindo aí, quem está entendendo o que Deus está falando? É uma nova estação na sua vida. Olha o que John Piper disse, guarde: submeter-se à vontade de Deus não é perder a liberdade, é finalmente encontrá-la. Vou dizer novamente para você memorizar: submeter-se à vontade de Deus não é perder a liberdade, é finalmente encontrá-la. É aí que eu encontro a liberdade, é viver a vontade dEle, porque qualquer outra vontade que seja diferente da vontade dEle, eu vou colher frustração. Pergunta o Sansão, pergunta o Saul, pergunta o Judas.
Qualquer outra vontade é colher frustração. Billy Graham, um dos grandes evangelistas da nossa era, ele diz assim, uma frase linda, que a vontade de Deus, e eu me apego nessa frase, a vontade de Deus não nos leva aonde a graça de Deus não possa nos sustentar. A vontade de Deus não nos leva aonde a graça de Deus não possa nos sustentar. E como eu disse, talvez você esteja enfrentando esse conflito de abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. E eu quero te dar essa boa notícia: o lugar que Deus lhe mandar, Ele vai te sustentar. O lugar que Deus vai apontar a direção para você cumprir a missão, Ele vai lhe dar a provisão. Pode ser deserto, o maná vai nascer do céu. Pode ser um lugar inóspito, a água vai brotar da rocha. Pode ser um ribeiro de Querite, mas eu estou debaixo da voz de Deus, da vontade de Deus. O Senhor vai mandar até corvo trazer o sustento. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Deus que aponta a missão, que entrega a missão, Ele nos dá a provisão. Ele nos sustenta. Você pode celebrar a presença de Deus, você pode exaltar e aplaudir a Jesus por essa dádiva do céu, por essa confiança que o nosso coração pode carregar. Ele não vai nos colocar no lugar aonde a sua graça não pode nos sustentar. É como o apóstolo Paulo, ao pedir a retirada do espinho na carne, o Senhor disse: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando você está fraco, ó Paulo, eu te faço forte, porque a minha graça te sustenta. Oh, Espírito de Deus, tem gente que está te submetendo à vontade de Deus, e há um conflito na sua alma, há um desespero nas suas emoções, mas essa noite eu quero liberar, há uma porção de graça te renovar nessa noite, há uma porção da graça de Deus a ser derramada nessa noite, porque você vai trilhar mais um pouco, você vai andar mais um pouco, não é hora de parar. Eu quero declarar, há um renovo do céu chegando aí sobre a sua vida, há um renovo do céu chegando sobre o seu coração. Ele não vai te abandonar, querido. Ele não vai te abandonar. Talvez a angústia está apoderando do seu coração, mas nessa noite a paz que excede todo entendimento é que vai passar a governar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Talvez a insônia tenha tomado conta das suas noites, mas o Senhor vai te dar um sono tranquilo, porque Ele é o Deus que te sustenta, Ele é o Deus que te chamou, Ele é o Deus que te coloca de pé, Ele é o Deus que manda dizer nessa noite: eu nunca te desamparei e nunca te desampararei. Aleluia! Nunca, 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 nunca. Eu sinto Deus neste lugar, eu sinto a graça de Deus aqui nessa noite. Gente andando na presença, gente andando no temor, gente renunciando à carne, gente não entendendo o processo, mas a graça de Deus está te sustentando, a graça de Deus está te mantendo de pé, a graça de Deus está te fortalecendo. Então a vontade de Deus, ela é boa. Vamos dizer juntos? A vontade de Deus é o quê? É boa, perfeita e agradável. Diga assim: é essa que eu vou viver. Diga: é essa que eu vou viver. Aleluia. Segundo aspecto da vontade de Deus, entende? A vontade de Deus, ela lhe transforma, me transforma para melhor. Além da vontade de Deus ser boa, perfeita e agradável, ela nos transforma para melhor. 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim: porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então a vontade de Deus, querido, é um processo de santificação. A vontade de Deus, ela não é apenas um plano para o seu futuro. Eu vou viver lá na frente o plano de Deus, o futuro de Deus, para a minha vida emocional, para a minha vida sentimental, para a minha vida profissional. Entenda, a vontade de Deus, ela não é um plano apenas para o seu futuro, mas é um chamado de transformação no presente. É de glória em glória, é de fé em fé, é dia após dia. Essa vontade de Deus vai nos transformando. A vontade de Deus, ela nos transforma, porque essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4:3, a vossa santificação. Entenda que Deus não quer apenas me conduzir a um lugar.
Quando a gente fala de vontade de Deus, às vezes a gente pensa em um lugar que Deus quer nos conduzir profissionalmente, um lugar que Deus quer nos conduzir ministerialmente, um lugar que Deus quer nos conduzir familiarmente. Mas a vontade de Deus, ela não é apenas para nos conduzir a um lugar, mas ela já nos transforma no processo. Essa é a vontade de Deus, boa, perfeita, agradável e que me transforma no processo. O povo de Israel tinha uma promessa, uma vontade de Deus, a entrega da terra prometida, mas precisou de passar pelo deserto para viver a vontade de Deus durante o processo, ser lapidado pelo Senhor. Ele já estava vivendo a vontade de Deus. Davi recebeu unção, passaram-se 10 anos, como nós ministramos no ano passado. 10 anos de um processo em que ele já estava vivendo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela nos transforma para melhor. Por isso que vale a pena viver a vontade de Deus. Além de ser boa, além de ser perfeita, além de ser agradável, ela me torna uma pessoa melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um profissional melhor, um crente melhor, um músico melhor, um servo do Senhor melhor, um homem e uma mulher na sociedade melhor, um profissional melhor. Porque essa é a vontade de Deus, a nossa o quê? Santificação. Santificação, hagiasmos no grego, significa ser separado do pecado. Essa é a vontade de Deus. Todas as vezes que você escolhe não pecar, você está vivendo o quê? A vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é a nossa santificação, a nossa santificação. Então eu aprendo nesse texto que Deus não está apenas interessado no que você faz, ou aonde você vai, no que eu sou, ou melhor dizendo, no que eu faço, ou aonde o Bruno vai, mas quem eu estou me tornando no processo. Esse é o propósito de Deus, é quem eu estou me tornando no processo. Por isso que a gente tem que olhar ao viver a vontade de Deus, não como um peso, mas um privilégio de quem foi alcançado pela graça de Deus. Porque às vezes vai doer. Pergunta Jesus, pergunta Jó. Vai doer muitas vezes, mas a gente precisa entender que a santidade, a vontade de Deus não é um peso, é um privilégio para quem foi alcançado pela graça de Deus. Diga comigo, a vontade de Deus me transforma. Diga comigo, a vontade de Deus me transforma para melhor. Declare isso sobre a sua vida, meu irmão. Declare isso. A vontade de Deus, ela me transforma para melhor. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Santificação. Ou seja, Deus está nos protegendo. Quando Ele nos faz viver a vontade dEle, Ele está nos protegendo de tantas dores futuras, de tantas dores eternas. Então a vontade de Deus, além de ser boa, perfeita e agradável, a vontade de Deus, ela nos transforma para melhor. O terceiro aspecto central, bíblico da vontade de Deus, é que a vontade de Deus, e aqui vai apertando a gente, ela precisa ser, melhor dizendo, mais do que conhecida, ela precisa ser praticada. Diga comigo, a vontade de Deus precisa ser mais que conhecida, precisa ser praticada. Fala comigo, praticada. Mateus 7:21. Um texto que sempre me vem à mente, às vezes eu cito, que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, e aqui é enfático, é 2 vezes, é alguém que está dizendo com veemência, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, é que vai acessar o reino de Deus. Então não é quem diz, é aquele que faz a vontade de Deus. O que esse texto nos mostra? Que conhecer a vontade de Deus, mas não se submeter a ela, é viver um engano espiritual. Eu conheço o que Deus quer em relação a esse relacionamento de namoro. Eu sei o que Deus quer em relação a essa forma como eu administro o tempo. Eu sei o que Deus quer sobre esse ambiente que eu frequento. Eu sei o que Deus quer em relação a essa postura como esposa. Eu sei o que Deus quer em relação a essa postura como marido. Mas eu não me submeto a ela, eu estou vivendo um engano espiritual. Porque é quem faz a vontade, não apenas quem sabe a vontade, que vai entrar no reino dos céus. Se eu sei, mas não faço, eu não acesso o reino dos céus. Eu preciso ter conhecimento e praticar. E talvez seja a realidade de alguns aqui, ou de muitos, que talvez sabe qual é a vontade de Deus em vários aspectos da sua vida. Eu sei qual é a vontade de Deus, pastor.
Eu sei o que Deus quer para mim, eu sei o que Deus quer no meu ministério. Às vezes o Senhor está falando, você diz, eu sei o que Deus quer acerca de certas atitudes lá dentro da minha casa. Eu sei o que Deus quer em relação à minha vida profissional. Eu sei o que Deus quer, o que eu preciso mudar lá dentro. Às vezes você entrou aqui e está vivendo essa realidade onde você diz, eu sei quais os lugares que eu preciso incluir na minha agenda semanal. Eu sei quais os lugares que eu preciso me afastar. Eu sei o que eu preciso fazer em relação à minha vida de oração, já sei. Talvez você entrou aqui e pensa, eu já sei o que eu preciso fazer em relação ao chamado. Mas a grande questão de Deus para nós essa noite é que mais do que conhecer, é praticar. Está praticando o que Deus te pediu sobre a oração? Está praticando o que Deus pediu dentro da sua casa? Está praticando o que Deus pediu em relação aos seus relacionamentos? A grande questão é, eu estou fazendo a minha vontade ou a vontade de Deus? É desejar frustração, optar por outra escolha que não seja a vontade de Deus para a nossa vida. Um certo escritor, Oswald Chambers, acho que é assim que pronuncia, diz assim, Deus não revela a sua vontade para ser debatida, mas para ser obedecida. Você confia em Deus? Então Ele revela a sua vontade, não é para a gente poder debater, é para a gente o quê? Obedecer. E nisso Ele conclui dizendo essa frase, nisso há vida abundante. E foi isso que Jesus veio fazer na terra, fazer o quê? A vontade do Pai. E se hoje nós estamos aqui é porque Ele obedeceu e não apenas conheceu a vontade do Pai. Se hoje nós somos alcançados pela graça dEle, se hoje nós somos limpos pelo sangue do Cordeiro, é porque Ele decidiu submeter-se à vontade do Pai, porque essa é boa, perfeita e agradável. Por submeter à vontade do Pai, nós temos vida e vida em abundância. Por submeter à vontade do Pai, nós temos o véu, cortina do véu do templo rasgado, e nós temos livre acesso à presença dEle. Por ter submetido à vontade do Pai, Deus o deu um nome acima de todo nome, o qual todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vale a pena viver a vontade de Deus. E aí a gente olha para esse texto, por exemplo, e vem um grande, como uma espada mesmo no nosso coração, para nos alinhar, para nos posicionar à vontade de Deus. E João nos estabelece uma sentença clara nesse texto, que quem ama o mundo não vai conseguir amar a vontade de Deus. Quem quer fazer a vontade de Deus aqui? Quem quer viver a vontade de Deus para sua vida, para sua casa, amém? Pega essa sentença desses 3 versículos. Quem ama o mundo não vai conseguir amar a vontade de Deus. A sentença desse texto é: quem ama o mundo não vai conseguir viver a vontade de Deus. A sentença desse texto é que quem ama o mundo não vai conseguir nem mesmo discernir, não vai conseguir ter clareza, e muito menos se submeter à vontade de Deus. 1 João 2,15 diz: não amem o mundo, e nem o que nele há. 1 João 2, o verso 16: tudo que há do mundo não é do Pai. Verso 17: o mundo passa com a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O único caminho de permanência, de estabilidade, de plenitude, de eternidade, é fazendo a vontade de Deus. Porque o texto é claro que a conexão com o mundo me desconecta de Deus. Então como eu vou viver a vontade de Deus se eu estou desconectado dele? A conexão com o mundo me desconecta de Deus. A conexão com as coisas do mundo vai me desconectar automaticamente da vontade de Deus. E aí eu não vou desfrutar do que é bom, perfeito e agradável para a minha história. A conexão com o mundo vai me desconectar dos propósitos de Deus. E eu não vou viver aquilo que é uma liberdade, uma libertação, aquilo que é satisfatório, a melhor escolha que um homem pode tomar.
A melhor decisão. Se a gente está conectado com o mundo, a gente desconecta de Deus. O texto diz: não amei o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quando eu decido amar as coisas do mundo, amar o mundo, como o texto aqui nos diz com toda clareza, eu estou decidindo abrir mão de viver a vontade de Deus. Pronto, você não precisa nem falar, eu não quero viver a vontade de Deus. É só você amar o mundo. Quem está comigo aqui? Amém? Está dando para entender? É só decidir amar o mundo, automaticamente você está desplugando de viver a vontade de Deus. Independente daquilo se eu digo Senhor, Senhor, independente do que eu digo, que eu canto, no ambiente que eu estou, se eu decido amar o mundo, eu estou decidindo abrir mão da vontade de Deus na minha vida. Aqui há uma condição implícita nesse texto, que só é possível o cristão viver a vontade de Deus, se antes o cristão romper com o amor pelo mundo. Senão a gente nunca vai viver. Por quê, pastor? Porque se eu amar o mundo, tem jeito de eu amar um pouquinho o mundo e amar um pouquinho, fazer a vontade de Deus, vivendo esse mundo, o mundo da carne. Eu vou te explicar aqui, daqui a poucos minutos, sobre que mundo que ele está falando. Não tem como eu conjugar, não, porque o mundo apresenta uma vontade concorrente. O mundo, ele apresenta uma vontade paralela, oposta e concorrente à vontade de Deus. Por isso que quando eu me lanço para amar o mundo e o que há no mundo, eu me desconecto, eu estou aderindo a minha vida a uma vontade concorrente à vontade de Deus, porque o texto diz assim, que o que procede do mundo é o quê? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Tudo isso é oposto ao Espírito. Concupiscência da carne é oposto a uma vida de espírito. Concupiscência dos olhos é oposto à santidade de Deus. A soberba da vida, a ostentação de bens, é o oposto ao coração humilde, dependente de Deus. Então todas essas vontades, elas são incompatíveis com a vontade de Deus. Todas essas vontades, qual que é a vontade de Deus de 1 Tessalonicenses 4:3? Quem lembra? Essa é a vontade de Deus. A vossa o quê? Santificação. Essas outras 3 vontades que atendem à nossa carne, ela é o caminho oposto à santificação, sim ou não? Concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida. Então quando eu amo o mundo, eu estou declarando, já estou puxando o plug, desconectei, cortei o Wi-Fi da minha conexão com Deus, porque é uma vontade concorrente, é uma vontade que o texto diz que o mundo passa e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então é concorrente por quê? Porque as outras vontades, a vontade do mundo, ela é momentânea, e a vontade de Deus para nós tem impacto eterno. O mundo passa. As coisas que o mundo entrega, dos olhos, do coração, a soberba da vida, da carne, são coisas que agradam apenas a carne. Tem um livro que eu li de Leonard Ravenhill, Porque Tarda um Pleno Avivamento, um livro excepcional, curto, indico para quem não leu. Já citamos sobre esse livro aqui algumas vezes. Perdão. E esse autor, em uma outra ocasião, ele disse a seguinte frase: a vontade de Deus nunca será revelada a um coração que está cheio do mundo. A vontade de Deus nunca será revelada a um coração que está cheio do mundo. A gente olha para esse texto e João está agora nos mostrando como viver um verdadeiro filho de Deus. Como um verdadeiro filho de Deus se relaciona com o mundo. E ele declara para a gente que não amar o mundo é uma dessas fortes marcas de um cristão genuíno. Um filho de Deus, ele não ama o mundo. Nós estamos no mundo fisicamente, mas nós não fazemos parte do mundo espiritualmente. Nós estamos na terra, mas nós somos cidadãos dos céus. A gente não tem como evitar estar dentro do mundo, com um sistema que ataca o nosso coração, mas quando o mundo, ele entra no nosso coração, ele nos aparta dos propósitos de Deus. João 17, verso 14, ao verso 16, Jesus diz assim para os seus discípulos: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Os filhos são como o pai. Eu não sou do mundo, eles também não são.
Não rogo que os tire do mundo. Se você viver uma vida seta, de ascetismo, vou lá para o meio do mato. Não tires do mundo, mas que lhes proteja do maligno. Eles não são do mundo, verso 16, como eu também não sou. O que o texto está nos dizendo? Que nós somos chamados para ser cidadãos dos céus na terra. Nós somos chamados para estar no mundo, mas não amá-lo. Para viver no mundo, mas não carregando a cultura desse mundo, mas carregando a cultura do céu. A gente sabe, quando ouve essa nomenclatura, eu sei que todo mundo já tem um entendimento elementar do que João está falando do mundo. Óbvio que existem 3 tipos de mundo. O primeiro é o mundo físico, desse que João está falando, que é o universo, onde você vê em Atos 17, 24, que diz que Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, ou seja, está falando do planeta. Não é esse mundo que João está falando, do planeta Terra. A gente precisa amar as coisas, valorizar, cuidar das coisas que Deus criou, as plantas, os animais e etc. Ele também não está falando do mundo como pessoa, onde você vê em João 3,16 que diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que mundo é esse que Deus amou? São as pessoas. Então esse a gente deve amar, a gente deve cuidar, a gente deve zelar. Mas o mundo que esse texto nos apresenta é o mundo como sistema inimigo de Deus, que o texto diz: não ame o mundo e nem o que nele há. É o mundo que tem como sistema influenciado por Satanás. É o mundo que tem um sistema que se opõe a tudo que é santo, que se opõe a tudo que é de Deus. E a perversidade é que domina. Tanto que você vai ver 1 João 5,19, na própria carta de João, que diz assim: o mundo inteiro jaz o maligno. Ou seja, tem a influência do maligno. É esse mundo. É esse mundo do sistema que opõe, da carne, da concupiscência dos olhos, das ostentações dos bens, da cobiça, da obra da carne, do egoísmo, do adultério, da fornicação, da mentira, da hipocrisia. É desse sistema que se opõe contra Deus. É a concupiscência da carne que João está dizendo: não ameis o mundo. Jesus nos diz que o diabo é príncipe desse mundo. E como que a gente, como cristão, ainda muitas vezes se rende a isso? João, capítulo de número 12, verso 31, diz assim: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, falando de Satanás. Ele é o príncipe do mundo. As pessoas não salvas são filhas do mundo. O texto diz em Lucas 16, verso 8: o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Ou seja, é o oposto dos filhos da luz. Os filhos deste mundo, como nós lemos, o mundo não conheceu a Deus. O mundo não conhece aqueles que andam a Deus. E esse mundo, ele odeia Cristo. Esse mundo odeia a igreja. João 15,18 diz assim: se o mundo os odeia, eu tenho em mente que antes odiou a mim. Então, se você ler o verso 5 de 1 João 2,5, você vai ver Deus nos direcionando, João nos direcionando a amar a Deus. Quando você olha o verso 10, João está nos direcionando a amar o irmão. Mas quando você olha o verso 15, ele está falando que não devemos amar o mundo. Então, o amor ao mundo é um amor que Deus odeia. É um amor que Deus não quer que a gente tenha. É um amor que nos desconecta de Deus. Que desconecta de Deus. Então, qual que é a minha postura em relação ao mundo? Nós estamos na terra o tempo todo, essa natureza decaída, ela fica tentando nos jogar. O diabo o tempo todo joga laços, ciladas, dardos, para a gente poder ceder a esse sistema do mundo. A desonestidade, a mentira, a trapacear, a estar no trânsito, a mentir, a tomar uma multa e entrar com recurso, sabendo que tomou a multa seriamente. São sistemas do mundo que entram no coração, se a gente não blindar o nosso coração. Então olha o que a Bíblia nos mostra em relação ao mundo. 3 posturas que eu e você precisamos ter em relação ao mundo. O primeiro dela nós já vimos esse texto.
Diga comigo, não amar o mundo. Qual é a postura do cristão? Primeiro é não amar o mundo. Isso está em 1 João que nós lemos 2,15. Então, já pense aonde você tem buscado a sua maior satisfação hoje. Se é em Deus ou nas coisas da carne. A segunda postura do cristão em relação ao mundo é não ser amigo do mundo. Primeiro é não o quê? Amar. Quem está acordado diz amém. Qual a primeira postura? Não amar. Segundo, não ser. Por quê? Se torna inimigo de Deus. É muita coragem, né? Você querer ser inimigo de Deus. Tiago 4,4. Adúlteros. Tiago vai bem assim de leve, né? Bem de leve. Adúlteros, fala para os cristãos. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Você não precisa declarar que você é inimigo de Deus, é só você se tornar amigo do mundo, que você já está se posicionando como inimigo de Deus. Então a amizade com o mundo é um adultério espiritual. Sabe, a minha oração, gente, é que o Senhor derrame sobre nós temor, para que a gente viva como filho da luz, para que a gente viva como um filho de Deus. Porque essa amizade com o mundo compromete a nossa fidelidade a Deus, nos faz opositores a Deus. Não está falando, obviamente, de você não ser amigo do mundo, de você viver isolado, mas é você não compactuar com os valores contrários à palavra de Deus. Terceira postura. Primeiro é o que? Não amar o mundo. Segundo, não ser amigo do mundo. Me ajuda a pregar aí. Terceira postura, não se conformar com o mundo. Quais são as três posturas que a gente precisa ter em relação ao mundo? Primeiro, não amar o mundo. Segundo, não ser amigo do mundo. E terceira postura, não se conformar. Não achar, não tem nada a ver. Já ouviu? O crente nada a ver? Tem nada a ver. Esse tipo de mundo tem nada a ver. Esse tipo de ambiente não tem nada a ver. Não tem nada a ver mesmo. Tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com santidade, tem nada a ver com a vontade de Deus, tem nada a ver com ser amigo de Deus. O texto nos chama, além de não amar, de não ser amigo, a não se conformar, a não se ser a forma. Já tem gente que quer viver nos dois ambientes. Não, ali sendo formado. Então conformar-se é moldar-se à forma. O que Paulo nos chama é a resistir a essa pressão cultural e a ter uma mente renovada pela palavra de Deus. É como Daniel, que foi um camarada corajoso, né? O cara tirado como escravo do seu país, entrou na Babilônia lá como escravo. E aí o rei fala que ele tem que comer uma certa comida, e ele vê que aquela comida era uma comida sacrificada, uma comida que não agradaria o Senhor, e ele decide não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ou seja, o cara está correndo o risco de morrer, de perder a vida, mas ele não se conforma. Daniel decidiu decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. A sua fidelidade de não se conformar a esse ambiente o levou a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que trouxe para ele certamente um desconforto emocional ferrenho, uma pressão na alma. Imagina, certamente o medo bateu a porta do coração dele, porque coragem não é na ausência de medo, é justamente você fazer o que você tem medo de fazer, mas debaixo de uma palavra. Mas ele fez a vontade de Deus, ele se tornou um cara exponencial no reino, supervisor na nação, porque às vezes traz um desconforto no momento, mas nos entrega uma satisfação permanente. Eu li uma frase que para mim fez sentido, e a gente precisa pensar sobre isso, que o mundo às vezes nos molda sem a gente perceber. Já percebeu, gente, que as coisas são sutis? O que assustava a gente na televisão hoje não assusta mais? Antigamente, as novelas, se saísse um certo beijo, meu Deus do céu, olha o que está aparecendo na novela. Hoje, beijo de cabeça para baixo, beijo com um cachorro, com tudo, com não sei o quê. E a gente está passando.
Porque o mundo, você vê que o mundo vai moldando a gente sem a gente perceber. Sem a gente perceber. As coisas que nos assustavam começam a se tornar o quê? Muitas vezes normais. Uma mentira normal, todo mundo faz isso na empresa. Tudo começa a se tornar normal. Mas a gente precisa olhar para esse texto. Quem quer viver como filho de Deus, amém? Um filho de Deus, qual é a posição dele? Quais as 3 posturas em relação ao mundo? Ele não pode o quê? Amar o mundo, ser amigo do mundo e não se conformar a esse mundo. Eu quero chamar o pessoal do louvor para vir aqui. Anote, por que eu não devo amar o mundo que esse texto mostra? Eu encerro com esses pontos. Por que eu não devo? Gente, a gente definitivamente precisa tomar uma decisão hoje. Parar de viver um cristianismo meia boca. Parar de viver um cristianismo como antigamente falava, né? O crente Raimundo, lembra? Na sua época lá, Mateus. Crente Raimundo, um pé na igreja. Tem que parar com isso. É normal hoje os namorados terem relação sexual antes do casamento. Está moldando ao mundo. E o padrão da palavra? A gente precisa romper definitivamente. Eu estou aqui para poder pregar a palavra de Deus, meu irmão. Meu compromisso é com a palavra, não é com o meu conforto e o seu conforto. Deus não me chamou para poder amaciar ego de ninguém. Deus nos chamou para poder anunciar a palavra que é a verdade, que liberta, que nos molda, que nos livra, que nos liberta. E por que eu não posso, não devo amar o mundo? 1 João 2,15. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, o texto nos mostra, João obviamente não está dizendo que Deus deixa de amar a pessoa. O que João está nos dizendo é que a pessoa se afasta do amor de Deus ao escolher amar o mundo. Eu me afasto do amor de Deus. Quando eu escolho amar o mundo, eu estou escolhendo me afastar do amor de Deus. Está nítido aqui. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o próprio Jesus diz em Mateus 6,24: ninguém pode servir a 2 senhores. Não tem como servir a 2 senhores. Até na vida natural, meu irmão, 2 amores vai competir no mesmo coração. Não tem como. Quem ama o mundo não apenas se distancia de Deus, mas rejeita o seu senhorio. E a gente precisa olhar para nós, porque às vezes a gente está olhando lá para fora durante essa pregação. E a gente precisa olhar para dentro de nós, porque 2 Timóteo 4,10, Paulo diz que Demas nos desamparou, amando o presente século, ou seja, amando o mundo. Demas era um companheiro de Paulo. Demas era um cara que andava no ministério com Paulo, que via gente sendo curada e que fazia parte disso. Mas em um certo momento, Demas, companheiro de Paulo, até então temente a Deus, começou a amar as coisas desse século. Onde está o nosso coração? Porque ali vai estar o nosso tesouro. Então essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim, essa palavra é para a igreja, essa palavra é para cada um de nós. O texto é claro, há uma incompatibilidade entre o amor do mundo e o amor do Pai. Não cabe nesse aspecto uma neutralidade. Ou a gente se inclinará a um, ou a gente se excluirá o outro. Ou se inclinará ao outro. E eles são excludentes. João Calvino, um reformador, diz assim: onde o amor ao mundo reina, o amor a Deus é expulso. Onde o amor ao mundo reina, o amor de Deus é expulso. Ele diz: o coração não tem espaço para 2 tronos. Não tem. Oh Jesus, tem misericórdia. Que o nosso coração seja estabelecido o trono de Deus, a presença de Deus. Irmãos, o primeiro passo para a gente se perder, o primeiro passo para a gente fazer como Demas, se perder mesmo conhecendo a Deus de perto muitas vezes, o primeiro passo não é cair em pecado demasiado, mas é amar aquilo que Deus rejeita.
é amar o que Deus odeia. E a pergunta que eu me fiz no coração: o que é que tem me encantado ultimamente? O que é que está tirando brilho dos meus olhos? Onde estão os meus amores, os meus amores? Onde estão os meus maiores afetos? Onde estão os seus maiores afetos? Como eu vou saber, pastor? Começa a pensar nas suas conversas. Começa a pensar em como você administra o seu tempo. Comece a avaliar como você administra o seu dinheiro, porque ali está o seu maior afeto. Comece a analisar aquilo que é prioridade para você, prioridade na sua agenda, prioridade nos seus domingos, prioridade no seu dia. Não basta, meu irmão, não é simplesmente cair em pecado deliberado. Eu não estou adulterando, eu não estou roubando. Basta amar aquilo que Deus odeia. Por que eu não devo amar o mundo? Porque é uma loucura amar o mundo. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não estará mais na sua vida. Então o que me faz entender que o amor ao mundo pode não parecer talvez um pecado explícito, mas um desvio silencioso desse amor ao Pai. Por que eu não posso amar o mundo? Porque o amor do Pai não volta mais em mim, que loucura. Por que eu não posso mais amar o mundo? Porque o que procede de Deus não vai governar mais a minha vida. Eu não posso, segundo ponto, por que eu não posso amar mais o mundo? Por que eu não devo amar o mundo? Porque o que procede de Deus não vai governar mais a minha vida. Você tem coragem de deixar outra coisa governar a sua vida que não seja Deus? Porque o texto diz no verso 16: pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não provém do Pai, provém do mundo. Ou seja, o que procede de Deus não mais governa a minha vida e a sua vida. Quem ama o mundo vai viver aquilo que o mundo entrega. Quem ama o mundo vai viver, vai ter uma vida conduzida por aquilo que o mundo entrega. E que o mundo entrega é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São 3 iscas de Satanás. São 3 fisgas de Satanás, armadilhas para nos tirar, porque foi justamente isso que ele fez para que a queda da humanidade acontecesse. Foi justamente isso que ele fez com Eva, dentro do jardim do Éden, num ambiente onde tudo era perfeito. Mas o coração caiu nessas 3 armadilhas. Gênesis 3:6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para comer, concupiscência da carne. Vendo a mulher o que a árvore era boa para comer, era desejosa, agradável aos olhos. O texto diz, Gênesis 3:6, concupiscência dos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, torná-la conhecedora do bem e do mal. Soberba da vida, tomou-lhe o fruto, comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. 3 armadilhas que desde o Éden o diabo lança: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Concupiscência da carne é você, eu anotei aqui, refere-se a qualquer coisa que agrade a natureza decaída do ser humano. A carne que está falando não é o corpo físico, a natureza básica do ser humano não regenerado, que o cega para a verdade de Deus. A carne é a natureza que nós recebemos no nascimento físico, essas inclinações que nós temos. Já o Espírito é que nós recebemos quando nós temos um encontro com Jesus. Então é esse desejo pelos apetites da carne, pelas coisas da obra da carne. Isso é essa concupiscência, a concupiscência dos olhos, porque os olhos também eles têm desejo. Quantas vezes nós já mencionamos assim: nossa, aquilo é de encher os olhos. Sansão caiu pelos olhos, Davi caiu pelos desejos dos olhos, olhou e desejou. Sansão viu a mulher e a quis. Cuidado com aquilo que os seus olhos estão permeando. Você vai ver que é agradável aos olhos. Em Gênesis 3:8, foi o fruto que estava no meio do jardim. O texto diz, Gênesis 3:6, melhor dizendo, é agradável aos olhos. Soberba da vida.
Eu vou ler para a gente poder caminhar para o encerramento. O termo grego nesse texto era usado para descrever alguém arrogante, que tenta impressionar os outros com a sua importância. É o pecado do orgulho. Você já viu gente que compra casa que não pode comprar para poder impressionar quem ele não gosta? Compra carro que não pode comprar, mas por causa do quê? Soberba da vida, ostentações dos bens. Compra roupa, marca que não pode comprar, às vezes compra até falsificada, para tentar carregar algo que não vive. Soberba da vida. Você vai ver em Josué capítulo 7, verso de número 21. Acã, ele viu entre os despojos uma boa capa, 200 ciclos de prata, e o texto diz: cobiçou e tomou. Acã trouxe uma derrota para uma nação por causa da concupiscência dos olhos, misturado com uma soberba no seu coração. Por que eu não posso, eu não devo amar o mundo? Porque o amor do Pai não vai estar em mim. Porque eu não posso, porque o processo do mundo não vai governar a minha vida. Pode vir, Pedrinho, e eu encerro. Por que eu não devo amar o mundo? Por causa do destino do mundo, querido. Porque o mundo e a cobiça, o que o texto diz, verso 17? O mundo e a cobiça passam. Diga comigo: o mundo e a cobiça passam. Vamos dizer juntos essa frase, 1, 2, 3 e... O mundo e a cobiça passam. Esse desejo é momentâneo. Entregar-se à carne é contagem regressiva para viver frustração na história. Saiu nessa semana um casal de amantes que foram pegos no show do Coldplay. Como é que fala? Coldplay. Aquelas câmeras que passam no meio da multidão assim. Caiu o casal lá, um cara CEO, amante, funcionário. Só viu um abaixando. O pecado prega liberdade, mas paga com escravidão. E cega o camarada, porque o cara perde família, a história, a reputação, talvez o emprego, porque cedeu à concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Mas tudo isso passa. Mas a vontade de Deus permanece para sempre. Oh Jesus, eu quero declarar: o que vai prevalecer na sua vida, na minha vida, é a vontade de Deus. Essa vontade que é boa, perfeita e agradável, é o que vai conduzir a sua história, que vai conduzir a minha história, que vai conduzir a nossa história, que vai conduzir o nosso coração, que vai conduzir as nossas escolhas, que vai conduzir o nosso destino. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então pare de viver só para hoje. Quer viver a vontade de Deus? Pare de viver só para hoje, jovem. Para de viver só para hoje. Ah, mas é bonitinho, não sei o que. É servo de Deus, está alinhado com o propósito de Deus. Aí lá na frente, catástrofe que vai ser um casamento, um divórcio, uma vida terrível, porque atendeu aquilo que é desejo da carne e não vontade de Deus. Que o Senhor derrame sobre o meu coração, sobre o seu coração nessa noite o temor do céu, e que a nossa vida seja governada pela vontade de Deus. E a única forma para a gente poder andar na vontade de Deus é não amando o mundo, não sendo amigo do mundo e não se conformando com esse mundo. Quem recebe essa palavra diz amém. Quem está vivo diz amém. Soldados de pé, coloque-se de pé. Soldado que ainda não está abatido. Soldado abatido, fica de pé, vai lá. Meu Deus, o Pedrinho até cantou, não sei se vai cantar de novo aí, mas quem já pisou no Santo do Santo, no outro lugar não consegue viver. Esse é o lugar que Deus separou para você. Talvez você tenha vivido uma fase, já viu aquela fase de encantamento com as coisas do mundo? Às vezes muitas pessoas na fase de adolescência, juventude, ali encantam. Não, eu quero conhecer, eu quero viver. Meu irmão, você já sabe do final. Já sabe do final, seja inteligente. O que Deus
Deus tem para você é plano de paz e não de mal. O que Deus tem para você é bom. O que Deus tem para você é agradável de se viver. O que Deus tem para você é perfeito. Isso é a vontade de Deus para o seu coração. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. O que você precisa falar com Deus essa noite? Fala. O que você precisa alinhar o seu coração diante dos céus agora? Comece a falar com o Senhor. Talvez é uma noite de arrependimento. Quem sabe é uma noite de alinhamento. Quem sabe é uma noite que o Senhor falou com você: meu filho, você está vivendo a minha vontade, eu vou te dar graça. Eu vou renovar a minha graça sobre a tua vida. Eu vou te sustentar. Eu vou te fortalecer nessa caminhada. Talvez essa palavra para você é nesse sentido. Talvez para você a palavra é: eu preciso me libertar dessas coisas do mundo. Eu não posso deixar minha vida ser governada pelas coisas da carne. Eu não sei qual dessas ações o Espírito de Deus está direcionando você a se submeter nessa noite. Seja em descansar na vontade dEle, ou seja em quem sabe romper com o amor do mundo. Mas nessa noite o Senhor quer estabelecer um novo tempo, uma nova estação sobre o seu coração.